Bom, boa noite a todos. Hoje é a aula 11 de Economia Internacional do curso de Ciências Econômicas da Unifesp. O tópico 10, né? Esse tópico 10 aqui, o nome apropriado, mais apropriado seria Tópicos Avançados em Comércio Internacional. Ou seja, são assuntos mais recentes e que também são importantes e que até às vezes fogem do trabalho do que os livros de texto em economia internacional têm sobre o tema comércio internacional. Tá? Ainda são poucos que falam sobre o modelo gravitacional em mais detalhe e sobre as cadeias globais de valor. E aqui a gente traz, dada a importância do tema. Como a gente vai ver, são temas bem recentes. Então, hoje vamos falar os dois tópicos avançados que a gente vai cobrir aqui, seria a ideia do modelo gravitacional, apresentar esse modelo, e as cadeias de globais de valor, esse conceito também importante e muito recente do comércio internacional e da produção internacional. Muito bem, modelo gravitacional. A minha tese de doutorado do capítulo 2 e 3 seria uma das referências para o tema modelo gravitacional, que vai estar bem esquematizado e resumido aqui nesses slides. E o texto de Oliveira, o capítulo 1 e 2, sobre as cadeias globais de valor. Também já existem vários textos sobre esse tema. Bom, vamos lá. Primeiro, tópicos avançados, recentes em comércio internacional. Primeiro, é uma tentativa de entender e quantificar o volume de comércio entre os países. Porque até agora, nas teorias e na discussão sobre política comercial, a gente falou sobre como se daria um padrão de comércio, sobre a ação do papel do governo, sobre arranjos institucionais de comércio internacional ou de liberalização do comércio, como o GATT-OMC e também a ideia de integração econômica regional. Falamos sobre produção internacional, né, e a empresa transnacional. Falamos também sobre o papel do comércio internacional no crescimento econômico, mas não conseguimos quantificar, olhar uma coisa, uma explicação para o volume de comércio. Por exemplo, o Brasil, a gente já vai ver, tem bastante comércio com alguns países, como Argentina, China e Estados Unidos. Tá? Por que esses países? Por que não, sei lá, Nova Zelândia, Austrália ou Quênia? Né? Então, como explicar o volume de comércio entre os países? Então, o modelo gravitacional entra aqui. E também o outro tópico avançado ou recente que vamos ver é a ideia de cadeias globais de valor, que é um arranjo mais complexo do que as redes de produção internacional. É um esquema de produção internacional mais recente, né? Um arranjo mais complexo do que a simples operação de uma empresa multinacional ou de uma rede de produção. Tá? Vamos ver como a cadeia global de valor é uma evolução, uma mudança recente nesses dois conceitos de produção internacional e redes de produção. Okay? Começando, então, pelo modelo gravitacional, né, como eu disse, as teorias do comércio, política comercial, tudo que vimos até o momento, não oferece nenhuma explicação sobre o volume do comércio. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar alguns dados para vocês aí, sobre os parceiros comerciais dos Estados Unidos, os principais parceiros. Para quem que os Estados Unidos exporta e importa mais? Vimos que, vamos ver os dados, né? E a gente vai ver aí que Canadá, China, México, Japão e Alemanha são os países com os quais os Estados Unidos têm o maior volume de comércio. E no caso do Brasil, como eu mencionei agora há pouco, China, Estados Unidos e Argentina, mas também Holanda e Japão. Será que existe algum padrão, algum modelo consegue quantificar isso, né, ou pegar essa ideia de que é possível comercializar com mais alguns países do que com outros? Né? Como explicar isso? Esse é o
modelo gravitacional, então, que vai tentar explicar o volume de comércio entre os países. Se não, vejamos os dados. De novo, aqui, os Estados Unidos tem um comércio, né, volume de comércio grande com o Canadá, México, depois China, Japão, e aí uma lista de Alemanha, e aí depois uma lista de outros países, né, tais como Grã-Bretanha, Coreia do Sul, Taiwan, França e até a Malásia. Então, como explicar isso? Também, no caso do Brasil, vejo os dados, e eu sei que são dados antigos, na verdade, de lá para cá mudou alguma coisa no ranking, mas não os principais países. Tá? Então, China continua importante, Estados Unidos, Argentina, Holanda e Japão, bem como a Alemanha e alguns outros países, né, como Índia, Venezuela, Chile, Itália e Reino Unido. Ou seja, como explicar? Será que tipo de padrão a gente consegue ver nessas listas de países para tentar explicar? Por exemplo, por que o Brasil comercializaria com a China? Bom, a China, desde pelo menos que a entrada dela na OMC em 2001, tem aí um volume considerável de comércio com o Brasil e com vários outros países, né? Um volume crescente, eu diria, né? Então, o tamanho da economia chinesa aí meio que salta aos olhos, ainda que seja um país distante daqui da gente, tem uma cultura diferente, a gente não faça parte de nenhum esquema de integração regional com a China, né? A única ligação que o Brasil tem com a China é no G20 e lá no, né, na OMC, enfim, nada demais com relação a isso. E os Estados Unidos? E a Argentina? E a Holanda? Vejam vocês, no caso dos Estados Unidos, é uma economia que tem um relacionamento com o Brasil antigo, né? Os Estados Unidos, bem antes da China aparecer nessa lista aí de principais parceiros, os Estados Unidos sempre foi o principal parceiro brasileiro. Então, aí, já é um país mais próximo fisicamente, mas ainda com alguma distância, né? Mas bem mais próximo fisicamente, e com relacionamento histórico aí, pelo menos desde o período entre guerras, né, com as exportações de café do Brasil para os Estados Unidos. E no caso da Argentina, ainda que alguns países possam, algumas pessoas possam não gostar muito de Argentina ou da Argentina em si, achar que é um rival no futebol ou em outros esportes, ou um rival nas relações internacionais ou no comércio, sempre teve uma relação de comércio relativamente significativa com a Argentina, né? Até porque a gente divide fronteiras com a Argentina, né? É muito próxima, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná divide fronteira com a Argentina. Então, tem essa questão da proximidade aí. Bom, no caso da Holanda, já é um país pequeno, né? A única coisa que eu posso dizer da Holanda é que ele é o principal porto tem o principal porto da Europa, no caso Rotterdam, que é um ponto de distribuição de mercadorias e de insumos para a Europa, para dentro da Europa e para fora da Europa, né? Então, é um ponto importante. E assim por diante, aí Japão, Alemanha, Índia, economias grandes, né? Grandes de tamanho. A Venezuela, o Chile são próximas, Itália e Reino Unido grandes e também com laços antigos com o Brasil, né? Então, vai começando a surgir um padrão aí que daqui a pouco a gente vai falar. Então vamos voltar um slide aqui, agora pensar na mesma coisa com os Estados Unidos. Canadá e México aqui na lista são os dois primeiros. Os Estados Unidos têm uma parceria antiga com o Canadá. As fronteiras para cidadão americano ali, você praticamente passa batido pela fronteira sendo cidadão americano e vice-versa com canadense. Então, até isso, né, a movimentação de pessoas mais facilitada. Enfim, tem gente até que acha que o Canadá os estados do Canadá são uma continuação dos Estados Unidos, né? Tem até alguns esportes, acho que hóquei, deixa eu ver o que mais, beisebol, basquete, times canadenses participam da Liga Americana desses esportes, né? É como se fosse um campeonato nacional só, quase como se fosse um país só, de tantas, vamos dizer assim, afinidades e ligações históricas que os dois países têm, né? Então, não é de surpreender o Canadá no topo da lista. Eu lembro, eu morei 9 anos nos Estados Unidos, né? Talvez vocês saibam,
E o carro que eu tinha lá, que eu comprei uma época, era um carro da GM, que chamava Monte Carlo. Ele é um carro bacana, né? Parece um pouco com o nosso Ômega, o nosso Vectra, Ômega, que já nem existe mais aqui, né, no Brasil, não produz mais, mas enfim. Lá para os idos de 95 eu tinha esse carro e eu descobri, totalmente de maneira acidental, que esse carro, mexendo na documentação e tal, eu descobri que ele era feito no Canadá. Para vocês terem uma ideia, né, de como certas coisas a gente nem sabe, né? Produtos que são feitos no Canadá e vendem para os Estados Unidos como se fizesse parte do mesmo país. Então, ligações históricas de comércio e de investimento, de movimentação de pessoas entre os dois países. Proximidade. Fronteiras, divide fronteiras, uma das maiores, né, acho que uma das maiores fronteiras do mundo entre dois países é a do Canadá com os Estados Unidos, se não for a maior. Uma das maiores, com certeza. México também tem ligações históricas, proximidade geográfica, né? Também divide fronteiras. Aí aqui a região, aqui a relação já é um pouco mais com animosidades, né? Brigas históricas também, uma vez que uma boa parte do território antigo do México foi anexado pelos Estados Unidos em guerras e confusões que houveram no século XIX, né? A grande expansão de uma parte da grande expansão americana se deveu a isso, né? A mordida que eles deram no terreno, no mapa, né? Enfim, no México. Então, estados como Texas, Nevada, deixa eu ver quem mais, Colorado, uma boa parte da Califórnia, se não toda, já foi do México antes, né? Então, tem uma relação antiga, talvez não tão amistosa quanto com o Canadá, mas, por outro lado, né, de proximidade geográfica e tentativa de imigração legal e ilegal do México para os Estados Unidos, e mais recentemente o NAFTA, né, a Área de Livre Comércio da América do Norte, entre os Estados Unidos e o México e o Canadá. Então, aí estamos vendo que a proximidade geográfica ajuda bastante, né? E agora, nessa lista, você vê também China, Japão. China, eu já falei da importância crescente da economia chinesa, do tamanho da economia chinesa, né? Muitos produtos americanos são produzidos na China, de empresas americanas são produzidos na China. Mesma coisa com a relação com o Japão, com a Alemanha, Grã-Bretanha e Coreia do Sul, né? Taiwan, aí a gente vê também França e Malásia. Bom, pelo menos até aí na Grã-Bretanha, são economias de tamanho grande. Já né, o tamanho, a importância da economia coreana e taiwanesa, né, também tem crescido no comércio com os Estados Unidos. Então, eu quis passar um tempo aí discutindo esses dados com vocês aqui para mostrar alguns padrões vão surgindo aqui em termos de tentar explicar o volume de comércio entre dois países. E aqui eu falei entre Brasil e seus parceiros, e também falei Estados Unidos e seus parceiros, mas essa análise, se você parar para pensar para qualquer país, né, existe, vai começando a surgir ou aparecer um padrão. O padrão, por exemplo, de que uma boa parte do comércio com os seus principais parceiros são com países que têm PIB grande, ou seja, Produto Interno Bruto, produção grande, são países de economia significativas, né, grandes PIB mundiais. Então, Brasil, China, no caso do Brasil, a gente tem essa ligação aí com China, Estados Unidos e Alemanha, tá? E a gente percebe também, no caso dos Estados Unidos, aí, a ligação aí com os PIBs da Europa grandes, né? Alemanha, Reino Unido e França. E outro, então parece que esse ponto aí de ter produção grande, ser uma economia de tamanho grande, é importante para explicar o volume. O que faz sentido, porque, veja bem, né, quem produz bastante pode ter disponível um grande volume de produção que possa ser exportável, né? Então, coisas exportáveis, ainda que algumas economias são mais fechadas, que nem os Estados Unidos, e outras mais abertas, como China, Alemanha, Taiwan, Coreia.
né, produzem bastante e exportam bastante. Estados Unidos, em termos proporcionais, talvez não exporte tanto, mas são PIBs grandes, então faz sentido, né? Se eu produzo bastante, eu posso exportar bastante. Esse um padrão, né, parece que surge aí. E um segundo padrão é a questão da vizinhança ou da proximidade geográfica, tá? Estados Unidos ali tende a comercializar bastante com Canadá e México, embora o PIB deles, em termos globais, não seja tão grande, né? Mas, pela proximidade, pela distância, né, faz sentido, parece que há esse padrão de que tudo mais constante, a gente tende a comercializar bastante com países que sejam próximos a nós. Então, no caso dos Estados Unidos, isso aparece. E no caso do Brasil também aparece, né? A vizinha Argentina, que faz parte, inclusive, do Mercosul, um esquema de integração econômica regional aqui da América do Sul, né? Então, aí, no caso com a Argentina, com o comércio com a Argentina também é importante. Aliás, com o Chile e a Venezuela, vocês também viram nesses dados aí, nessa lista. Eu tenho a ideia de que a Venezuela deve ter caído na nossa lista nos últimos anos, dado a paralisia da economia venezuelana nos anos recentes, né, depois da crise política profunda que o país tem passado, mas ainda assim outros países como Argentina e Chile são próximos ao Brasil, né? Então parece que tem dois padrões aí, a questão do PIB e a questão da distância, né? Pequena distância ou PIB ou grande PIB. E daí que alguém ligou essa ideia com um modelo antigo que existe na física, que é a equação gravitacional. A equação gravitacional da física basicamente fala que a força de atração entre dois planetas é proporcional ao tamanho da massa dos planetas e inversamente proporcional à distância entre os planetas. Não sei se vocês vão lembrar disso da física lá de escola, mas de qualquer modo, é assim, né? Os dois planetas se atraem se eles tiverem uma massa grande, quanto maior essa massa, maior a atração, e se a distância for pequena, quanto mais próximo, mais eles se atraem. Essa é a ideia geral, né? E aí alguém teve essa ideia de trazer para usar essa ideia, né? E pensar numa força gravitacional no comércio também. Então, como vocês veem aí na tela, comércio entre dois países I e J, comércio X, ele é proporcional ao PIB do I e ao PIB do J, tá? Ou seja, é proporcional, como vocês estão vendo na equação aí, dado uma constante A na frente também, é proporcional, ou seja, quanto maior o PIB de I e o PIB de J, ou o PIB de J, né? Ou até os dois, quanto maior forem esses PIBs, maior tende a ser o comércio entre I e J. E aí está também dividido pela distância, ou seja, quanto maior a distância, menor o comércio, ou quanto menor a distância, maior o comércio entre I e J. Só aí já tem dois elementos que a gente viu nos dados até agora, né? Aquele que eu falei, de países com PIB significativo, grande, né? Grandes produtores, né? E a ideia de países próximos ao seu, tá? Você teria aí maior comércio entre o país I e o país J. Tá? Então, essa forma do modelo gravitacional que vocês estão vendo já daria conta aí desses dois fatos estilizados, né, que eu mostrei aí para os dois países, no caso dos Estados Unidos e no caso depois do Brasil. Tá? Aí alguém foi lá e deu uma, como eu vou dizer, uma melhorada, uma incrementada na ideia do modelo gravitacional e mostrou aí que, sim, várias variáveis são importantes para explicar o comércio entre dois países. As duas primeiras, mais importantes, seria o tamanho de um mercado, né, e a distância entre os mercados. Tá certo? Então, o tamanho entre o PIB, tanto o PIB do país que exporta quanto o país que importa, né? O I e o J, o PIB dos dois. Isso daí seriam duas aproximações para oferta e demanda, respectivamente. Então, o maior PIB, né, do país que exporta seria, enfim, se eu produzo mais, eu posso exportar mais. Ou a ideia da demanda. Se eu se eu tenho um PIB grande, eu tenho uma renda grande, então eu posso importar mais. Tá? Então, por isso que na equação anterior aqui,
vocês viram o YI e o YJ. O PIB do país que exporta e o PIB do país que importa, né? Os dois estariam, né? Quanto maior o tamanho de um ou do outro, maior tende a ser o comércio, tá certo? Porque seriam proxies ou aproximação para oferta e demanda, respectivamente. Então, o tamanho está aí contemplado nesse modelo gravitacional utilizado para explicar o volume ou o tamanho, né, do comércio entre dois países. E o segundo fator, aquele do outro também que a gente já falou, quanto menor a distância entre dois mercados, né, maior o comércio entre esses dois mercados. Por quê? E a ideia é que distância é inversamente proporcional ao custo de transporte. Tá? Então, tudo mais constante, é mais difícil eu comercializar com a Nova Zelândia, aqui no Brasil, do que com a Argentina, porque tudo mais constante, a Argentina é perto e a Nova Zelândia é longe. Né? Esse é o ponto. Tá, mas tudo mais constante. Notem que não são só essas duas variáveis que afetam, mas essas são, vamos dizer, as duas principais e as duas variáveis tradicionais do modelo gravitacional que tenta explicar o volume de comércio entre os países, né? Então, esse 1 e 2 aqui da lista seriam os dois principais. Aí, ao longo do tempo, principalmente dos anos 60 para cá, foram incorporadas outras explicações, né, outras variáveis foram trazidas aí que também pode afetar o volume de comércio entre dois países. Tá? Nos anos 60, dois economistas suecos, agora me falha o nome dos dois, enfim, eles trouxeram essa ideia da física trazendo para o comércio e começaram aí usando alguns dados, fizeram uma equação econométrica que eu vou até mostrar para vocês aí, mas só mais título de curiosidade mesmo, tá? E aí outros economistas, outras pessoas foram incorporando algumas variáveis a mais, por exemplo, coisas como afinidade cultural. Então, lembrando aqui no slide anterior, X e J, né, o comércio indo de I para J, são explicadas por todas essas variáveis. Então, se I e J têm alguma afinidade cultural, seja laços antigos, né, laços econômicos antigos, que nesse exemplo que eu estava falando do Canadá e dos Estados Unidos, mas às vezes outros também, como os que existem até da época de colônia, ou depois do pós-período colonial, né? Você vê, ainda que o comércio da colônia com o país, né, colonizador seja um comércio meio, entre aspas, predativo, uma vez que tudo que está indo da colônia para o colonizador é enviado, né, sem fazer o pagamento devido, né, porque a colonizador se apropria da colônia. Então, mesmo que haja isso, ainda assim, mesmo depois das independência dos vários países colonizados ao redor do mundo, ainda permaneceu uma grande afinidade cultural e ligações culturais entre os países, né? Então, eu diria entre Brasil e Portugal, entre Argentina e Espanha, entre os vários países da África e da Ásia francofone com a França, e da Ásia e África anglofone com o Reino Unido, né? Tiveram ainda afinidade cultural, e aí você percebe aí os laços culturais facilitando o comércio. Esses laços culturais vêm muitas vezes de ligações entre pessoas que, por exemplo, habitaram no país no colonizador e no colonizado, e justamente por isso montaram, enfim, empresas ou firmas de comércio que continuou funcionando depois, né, da independência, ou foi até mesmo iniciada depois do período de independência, né? Então, afinidade cultural também é bastante importante. 4, acordos comerciais. Como vocês viram na aula de integração econômica regional, o tópico 7, a gente viu vários acordos comerciais sendo criados e espalhando-se, né, pelo mundo, uma vez que a liberalização via OMC começou a ser estancada ou diminuir sensivelmente, né? E isso, embora tenha realmente florescido dos anos 90 para os anos 2000 para cá, houve alguns acordos comerciais que antecedem, né, que vão lá nos anos 50 e nos anos 60,
né? Então, tem algumas formas aí, alguns acordos comerciais mais antigos de integração econômica regional, como, por exemplo, a União Europeia, ou até aqui na América Latina, entre os países andinos, eu mencionei para vocês no dia lá, e agora, depois dos anos 90 para cá, uma série de acordos comerciais com o Mercosul, que tinham, né, o objetivo de diminuir a barreira comercial entre os países, então certamente aumentou o comércio. Então aí essa variável de acordos comerciais também se deu importante, se apareceu de maneira importante, tá? À medida que a gente vai tirando barreiras, reduzindo formalidades no comércio dos países que participam desses acordos. Então não tenha dúvida, essa variável 4 acaba sendo bastante importante. Todos os textos que eu vi, até os que eu fiz, que tive a oportunidade de trabalhar, mostram isso, né? O Mercosul mesmo, minha tese de doutorado foi um pouquinho sobre isso, mostrar o crescimento, o impacto do acordo Mercosul no crescimento do comércio das regiões brasileiras, das 5 regiões, né? Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Enfim, acordos comerciais me parece uma variável importante para explicar o volume de comércio entre países. E aí, 3 outras variáveis aí, mas não limitado a isso, né? A gente coloca como importante a questão da geografia, né? A ideia de que a ausência de barreiras geográficas facilita o transporte e a existência de barreiras geográficas dificultam o transporte e o comércio, então diminui o comércio. Um exemplo clássico aqui é a Argentina e o Chile. Eles têm, pela proximidade, um certo nível de comércio bastante significativo, mas já foi mostrado em trabalhos e artigos que eles têm um comércio menor do que seria se não houvesse uma grande barreira entre os dois países, chamada Cordilheira dos Andes, né? A Cordilheira dos Andes entre várias cidades argentinas e chilenas que estão uma do lado da outra muitas vezes, mas que por conta da barreira da Cordilheira dos Andes, né, você não consegue ter tanto comércio entre. Isso dificulta muito o comércio, né? Na verdade, a principal ligação entre Argentina e Chile é lá no norte, perto de Mendoza, na Argentina, e mesmo ali é uma área bem montanhosa, né? Agora, quando você olha no centro dos dois países, ou no sul dos dois países, é muito difícil você conseguir aí, então, fazer um comércio via estrada ou ferrovia, né? Talvez comércio aéreo, né? E mesmo o de navio também é bastante complicado o comércio de navio entre Argentina e Chile, porque você teria que passar por aquele lá, o Estreito de Magalhães, que tem aí vamos dizer assim, tempestades né, problemas de tempo lá, com a qual a maior parte do ano. Então, essas barreiras geográficas dificultam o comércio, tá? Além dessas outras variáveis, né? A existência de fronteiras, cruzar fronteiras implica em formalidades e barreiras, tá? A gente falou um pouco sobre isso como é que fala? Numa aula anterior aí. Esse texto do Macallum 95, ele mostra que o comércio entre as províncias canadenses, lá é província, não são estados, e os estados americanos são X vezes maior, eu não lembro qual o valor de X exatamente, mas vamos dizer 3, 4 vezes maior do que o comércio entre as fronteiras, entre as províncias canadenses e os estados americanos, tá? Ou seja, entre os estados e entre as províncias, dentro de cada país é alto. Mas quando você olha na divisa com os dois países, é menor. Ele consegue mostrar, isolar isso nesse trabalho. E ele atribui esse efeito justamente às fronteiras, à existência de fronteira. E olha que eu ainda falei para vocês que a fronteira Estados Unidos-Canadá é uma das mais, como eu vou dizer, porosas, no sentido de que você tem mais movimento, né, entre os dois países, tá? Mas, por outro lado, é uma fronteira, né? Você já tem formalidade, você tem que parar, você tem que mostrar o passaporte, enfim, e isso envolve aí custo, né? É um custo de transação. E as empresas nacionais, transnacionais, a questão de a existência de uma
empresa transnacional que opera no país I e no país J, também pode explicar uma parte do aumento do comércio. Como seria isso? Porque a empresa transnacional, muitas delas fazem comércio, como a gente chama, intercompany, ou dentro da própria empresa. Tá? Então, a Volkswagen da Alemanha manda, por exemplo, algumas partes ou autopeças ou partes do automóvel para a Volkswagen da, sei lá, República Tcheca, ou mesmo do Brasil. Tá? E aí, esse comércio ajuda a, enfim, aumentar o volume entre os dois países, o volume de comércio entre os dois países, né? Então, essa é mais ou menos a ideia da presença de transnacionais nos dois lados da fronteira. Então, é isso, o modelo gravitacional é basicamente essa ideia. Tamanho e distância são as duas principais variáveis para explicar o volume de comércio entre dois países, tá certo? E, ao longo do tempo, outras variáveis foram sendo adicionadas que ajudam a explicar também esse volume, né? Coisas tais como afinidade cultural, acordos de comércio, geografia, fronteiras e a presença de empresas transnacionais, tá certo? Então, basicamente, esse é o modelo gravitacional. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de um modelo gravitacional, modelo econômico e o modelo econométrico, e o resultado, mas vocês não precisam ficar preocupados com o passo a passo do econométrico, é só mesmo a título de ilustração, tá? Esses 4 slides aí vêm justamente da minha tese de doutorado. Então, a ideia é explicar X de IJ, e o que é X de IJ que está aqui no modelo econômico? São as exportações dos estados brasileiros. Então, eu peguei I e J. I é um estado brasileiro, um dos nossos 27, 26 estados, mais o DF, Distrito Federal. Então, as exportações dos estados para os principais parceiros comerciais do país, que é o J. Então, exportação de São Paulo para a Argentina, do Rio para a Argentina, Minas Gerais, Argentina, e assim por diante dos 27 estados, e aí passando para o próximo país. Exportação de São Paulo para, sei lá, Uruguai, Rio de Janeiro, Uruguai, Minas Gerais, Uruguai, até o último estado, e aí começa um próximo país. São Paulo, Estados Unidos, Rio de Janeiro, Estados Unidos. Todos os X e J's eu vou empilhando aqui os dados, tá? E aí, para explicar essa coluna aqui, X e J, vem essa série de variáveis aqui, que eu coloquei, baseado na lista dessas variáveis que vocês viram no slide anterior. Na verdade, eu só coloquei PIB de I e PIB de J, que seria o PIB do Estado e o PIB do país, ou seja, quanto maior o PIB do Estado, mais a gente espera que ele exporte. Quanto maior o PIB do país, parceiro comercial do Brasil, mais a gente espera que ele importe, tá certo? Então, estados como São Paulo, Rio, Minas vão ter mais comércio, e países como Estados Unidos, China aí vão ter mais comércio também. É o de se esperar, pelo menos. O que mais que eu adicionei esse modelo? Eu adicionei NI e NJ. NI e NJ são a população, respectivamente, do estado e do parceiro comercial. População também é uma medida de demanda, né? Quanto estados mais populosos, países mais populosos, em tese eles comercializariam mais, né? Tudo mais constante, comercializariam mais. Então é por isso que eu coloquei no modelo população, tá certo? Distância entre I e J. Aqui, né, eu também, novamente, quando você pega uma linha de dados, você tem que ver qual a distância entre I e J. Então, por exemplo, se o comércio for São Paulo, Argentina, aí você coloca a distância aí, sei lá, 800 quilômetros. Distância do quê? Bom, eu coloquei nesse modelo a distância entre as capitais de cada estado e de cada país. Então, a distância entre Brasília e Buenos Aires. Aí, quando você pega São Paulo e Estados Unidos, a distância vai ser entre Brasília... falei besteira. Entre São Paulo e Argentina vai ser a distância entre São Paulo e Buenos Aires, não Brasília. A capital de São Paulo é São Paulo. Aí, assim por diante, entre São Paulo e Estados Unidos, vai ser a distância entre São Paulo e Washington, etc, etc, etc. E aí eu coloquei 2 outras variáveis que vão entrar como dummies no meu modelo, tá, gente? Daqui a pouco, na próxima linha, vou apresentar o modelo econométrico.
a variável Mercosul e a variável REG, que é região, tá? Essa variável Mercosul, ela é zero se o país que recebe o comércio não fizer parte do Mercosul, e ela é 1 se o país que recebe as exportações fizer parte do Mercosul. Tá? Então, obviamente, a Argentina, Uruguai e Paraguai vão ter 1 e os outros países vão ter 0. E REG vai depender aí das 5 regiões. Então, o que eu faço? Eu troco essa variável REG e coloco 5 variáveis, uma para a região norte, outra para nordeste, sul, sudeste, centro-oeste. E aí, se o estado for do sudeste, a variável sudeste vai ser 1. Se não for da região sudeste, a variável vai ser igual a 0, tá bom? Então, quando você faz o log de x e o log daqui, então, log no lado esquerdo, log no lado direito, a gente vai ter esse modelo econométrico aqui, tá? Log neperiano. Então, log das exportações é igual ao log de uma constante mais o log do PIB, log do PIB do estado, log do PIB do país, log da população do estado, mais log da população do país, mais log da distância entre os dois, e aqui as duas variáveis DAMI, Mercosul e região, tá? E aí eu coloco os dados aí de, enfim, na época eu coloquei dos anos, acho que 2000, que essa tese foi defendida em 2002, né, já faz tempo. Então, acho que foi 98 e 2000, fim dos anos 90, né? E aí consegui estimar esses coeficientes aqui, tá? A1, A0, A1, A2. Que quer dizer cada coeficiente desses? Então, vamos pensar um pouquinho. Pessoal, esse coeficiente A5 é o coeficiente da distância. Se ele der negativo, é o que eu espero. Por quê? Porque quanto maior a distância, menor as exportações. Lembra disso? A ideia de que países mais próximos comercializam mais? Então, se ele for negativo, esse coeficiente, quanto menor a distância, maior o comércio. E os outros coeficientes dos PIBs e da população, eu esperaria que fossem positivos. Por quê? Porque quanto maior o PIB, maior as exportações. Quanto maior a população, maior as exportações. Então, por isso que esses coeficientezinhos aqui devem ser positivos. E o Mercosul e a região? Eu espero que, se for positivo, significa que o Mercosul é uma variável importante para explicar o comércio dos estados brasileiros. E a região, cada uma das 5 regiões, aquelas que tiverem o valor positivo, vão ser regiões que influenciam o comércio dos estados brasileiros, tá? Então é mais ou menos esse o modelo econométrico, tá? Então, novamente, não se assustem aí quem não está entendendo chongas, mas a ideia é de que eu estou tentando explicar o comércio em termos de suas principais variáveis, em termos de volume, que seriam PIB, população, distância, a presença de acordos regionais e participar de fazer parte de uma determinada região. E os resultados desse modelo vão estar aqui. E olha aqui estão os anos. Eu fiz de 90 para 94, 98 e depois 2000. Ou seja, eu rodei esse modelo 4 vezes e vi como que variou os coeficientes, tá? Um coeficiente com estrelinha significa que a variável é significativa. Então vamos ver a distância. Distância, menos 1,75. Menos 1,49, sempre negativa, que é o que a gente esperava, né? Então, de fato, a distância é importante para explicar o comércio dos estados brasileiros, tá certo? E os PIBs, olha, os PIBs quase sempre deu positivo e quase sempre deu significativo, e a população também, tá? E isso significa que população e PIB também são importantes para explicar o comércio dos estados brasileiros. Então, essas duas variáveis, que são as mais importantes, estão aí funcionando direitinho. E o Mercosul? Vamos ver o Mercosul. O Mercosul começou até esse valor 1,47. Faz sentido ou não?
faz, né, gente? É que vocês não vão lembrar, mas o Mercosul ele foi assinado em dezembro de 91 e se implementou totalmente no dia 1º de janeiro de 95. Teve um período de transição aí de 4 anos, né? E nesse período, nesse meio tempo, foi aumentando o comércio entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Então, de zero, ou seja, zero significa o quê? Quando o coeficiente elevado a zero é igual a 1. Significa que ele não afeta os dados, né? Então, o coeficiente zero significa que aquela variável não explica. Então, o Mercosul, que não era importante, passa a ser importante nos anos seguintes para explicar o comércio dos Estados brasileiros, tá? E aí a gente compara com o NAFTA e a União Europeia, esses outros acordos não são tão importantes, até porque está dando negativo ou não significativo, né? Eles não são importantes para explicar o comércio dos Estados brasileiros. E também faz sentido, porque embora a gente exporte bastante para a União Europeia e bastante para os Estados Unidos e para o NAFTA, eles não explicam tanto porque não existe preferência comercial. Ou seja, não existe integração regional entre o Brasil e aqueles países ali, certo? Se existisse, né, as tarifas seriam menores, seriam zero, e aí a gente certamente comercializaria mais, e esses coeficientes iam ser positivos, igual aqueles do Mercosul. Então, é esse resultado que eu tive aí na minha tese de doutorado. Não mostrei aqui para vocês das regiões, mas pelo menos eu mostrei isso daí, que o Mercosul se tornou importante, né? E distância e PIB são importantes para o comércio dos estados brasileiros, tá? Então, é isso, basicamente. Tenho ainda dois últimos comentários sobre o modelo gravitacional, que é, desde que ele começou a ser estudado nos anos 60 e usado para explicar o comércio dos países, né, esse Bergstrand mostrou que, nesses estudos, o modelo gravitacional explica entre 40% até 80% do comércio entre países ou entre regiões. Ou seja, né, o R2 no modelo ele varia entre 40% e 80%. Nesse sentido, são modelos, então, que explicam bastante o comércio, tá certo? Então, a ideia de fazer, né, usar a equação gravitacional para explicar volume de comércio entre dois países é uma ideia boa, tá certo? E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Já teve vários alunos meus que usaram o modelo gravitacional no trabalho de monografia para fazer uma dessas coisas que estão listadas aqui. Tá? São muitas aplicações do modelo gravitacional. A última, que eu acho que foi a Aline, ela usou o modelo gravitacional para testar os impactos, né, das medidas de facilitação comercial no comércio dos países, tá certo? O que são essas medidas de facilitação comercial? São a remoção, ou tentativa de remoção das barreiras burocráticas que existem na fronteira dos países, tá certo? Então, ainda que hoje em dia exista muita barreira burocrática, o que houve recentemente, nos últimos anos, de facilitação do comércio, já serviu para aumentar significativamente o comércio mundial. E a Aline usou o modelo gravitacional para fazer isso, tá? Então, também tem sido utilizado para ver os impactos de tratados de integração econômica, não só o Mercosul, mas NAFTA, ASEAN, APEC, etc, etc, etc. Fluxo de comércio regional igual ao FIS, fluxo de comércio setorial, tá? Exportações de soja. No Paraná, teve uma menina que também participei ela é de uma faculdade paranaense, Universidade Paranaense. Me chamaram para uma banca lá, eu fui, e é exatamente isso. Ela queria saber o impacto da exportação de soja na economia paranaense, e a gente usou o modelo gravitacional. Ou seja, tem várias aplicações, e aí, enfim, pode surgir alguma ideia aí para monografia de algum de vocês. Então, nesse sentido, é um modelo que serve até para isso, né? Tem bastante aplicações empíricas aí para fazer testes e, eventualmente, quem sabe, uma monografia. Enfim, é isso. É um bom modelo para explicar o comércio, o volume de comércio entre países, estados, regiões, tá certo? Assim sendo, eu termino essa discussão desse tópico, modelo gravitacional, né?
Na verdade, tem alguns problemas também com o modelo gravitacional que eu vou mencionar rapidinho. O primeiro deles já foi superado, fundamentação teórica microeconômica, principalmente do ponto de vista dos neoclássicos, né, que não gostam aí de modelos que não tenham fundamentação microeconômica. Esses autores que eu listei aí, já mais recentemente, já conseguiram dar uma fundamentação na microeconomia para o modelo gravitacional. E a questão de que ele avalia volume de comércio, mas não avalia impacto no bem-estar, tá? Um impacto mais detalhado. Para isso, você precisa de uma outra ferramenta mais apurada, que são os modelos de equilíbrio geral computável, tá? Que também estão disponíveis aí, mas o modelo gravitacional tem essa limitação, né? De avaliar impacto de bem-estar, ele não consegue, a não ser o volume de comércio. Muito bem, vamos falar agora, então, do nosso segundo tópico de hoje, que é a ideia, né, também recente, da cadeia global de valor, que é uma evolução do conceito de produção internacional exercido por multinacionais, que depois se estendem em redes de produção, como a gente viu, né? Empresas que produzem em mais de um país, multinacional ou transnacional, e empresas que produzem em mais de um país, só que dividem com outras empresas algumas funções. Por exemplo, duas empresas automotivas podem utilizar um motor, ambas, né, empresas concorrentes, mas que utilizam um motor produzida por uma, né, que divide com as duas empresas. Então, aí é uma rede de produção local, né? Essa também é uma outra evolução do conceito de empresa transnacional. Agora, uma outra evolução mais recente, mais avançada, que é um conceito importante, por isso que eu incluo aqui nessa disciplina, é que a rede de produção continua evoluindo num outro formato institucional muito mais complexo, que é a cadeia global de valor. Mas o que seria isso? Eu vou definir daqui a pouco, depois de uma discussão introdutória, e como a gente mede as cadeias globais, alguns exemplos de cadeias globais de valor. Vou falar sobre uma outra coisa que vai além do comércio internacional, medido pelos dados tradicionais, que é o comércio internacional em valor agregado, tá? E, finalmente, uma questão de desenvolvimento econômico, que é como se inserir numa cadeia global de valor. Como uma empresa brasileira, tailandesa, ou sei lá de onde, pode se inserir numa cadeia global de valor, tá? Usando isso como estratégia de desenvolvimento econômico para os países. Tá? Então, vamos finalizar com esse ponto aí. Né? Muito bem. Vamos pensar, então, aí como que os países tentaram se desenvolver ou se industrializar, né? Seja uma industrialização mais inicial ou mais tardia, né? Inicial, como países como o Reino Unido, ou industrialização tardia, como Estados Unidos, Japão e Alemanha. Tá? Então, séculos XIX e séculos XX, houveram aí tentativas de industrialização, dois modos, duas estratégias de industrialização, nós vimos bem em detalhe aqui nesse curso, que é a ideia do ISI e do IOE, que são, respectivamente, a industrialização por substituição de importações e de orientação ou industrialização orientada pelas exportações, certo? E vamos pensar que nessas, tanto na ISI e na IOE também, um ponto fundamental para dar competitividade para esses arranjos, né, de tentativa de industrializar um país, é a questão de que a empresa tenta, como que ela compete? Como é que ela consegue competir? Muito bem, baseada principalmente na exploração de economia de escala, mas economia de escala interna à firma, tá? Lembrando que existe a ideia de economia de escala, pode ser também externa à firma, dentro do setor. Também mencionamos isso há um tempo atrás, tá? Mas no início, aí, século XIX, século XX, a gente pensa em economia de escala interna. Ou seja, dentro da fábrica, a gente consegue economia de escala como? Produzindo o máximo possível
né, aumentando a produção do máximo possível, tá? E a ideia é que de você fazer isso é que você rebate os custos fixos, né, que são altos na maior parte desses setores industriais. Então, eu vou rebater ou diminuir, ou, né, com custo médio, vai caindo à medida que eu produzo mais. Então, para isso, eu preciso de fábricas grandes. Que fábrica grande nesse sentido. Grande de tamanho, sim, mas também especialmente grande de produção. Tá? Para obter economia interna de escala, eu tenho que produzir o máximo possível aí dentro daquela fábrica. E aí, qual que era a organização da produção, quando você pensa nesse esquemão antigo, século XIX, século XX? Poxa, eu, para produzir esse monte de automóvel, eu preciso, né, socar insumos dentro da fábrica, ter linhas de produção grandes, tudo isso dentro da fábrica, daquela fábrica, naquela localização. Então, a fábrica típica do século XIX, do século XX, né, é assim, uma fábrica grande, que tem linhas de produção grandes, e mais, todas as funções de produção são feitas lá dentro da fábrica. Então, você vê ali compra de materiais, os materiais, se possível, os materiais têm que ser produzidos o mais perto possível, para também dar economia de escala, né? Ou seja, o seu fornecedor tem que ser perto de onde você está. O setor de compras, o setor de vendas, o setor de produção, o setor de pesquisa e desenvolvimento, tudo ali dentro da fábrica, tudo aí jogado. E a ideia não é à toa, é porque para a gente conseguir, né, ter economia de escala interna o máximo possível. Beleza. Quando você vai expandir a produção para o exterior, aí já naquela esquema de pensar em empresa transnacional, o que eu faço? Eu repito esse esquema lá no exterior. Então, a mesma fábrica da Ford, que é enorme lá em Detroit, quando ela vai abrir uma fábrica na Europa ou aqui no Brasil, também ela faz uma fábrica grande com todas as funções o mais próximas possível dentro da fábrica, que é para conseguir uma economia interna de escala, né, o máximo possível. Então, quando as empresas que se tornam transnacionais vão para o ID, investimento direto externo, ela reproduz e repete a organização de produção antiga, do esquema tá lá século XIX, século XX, ou seja, tudo junto e misturado, entendeu? Todas as fases, né, limpeza, TI, tudo ali dentro. Então, é esse o esquema, vamos dizer, antigo. Tá? Só que esse sistema, aos poucos, vai mudando, nos anos 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020 até chegar agora, vai mudando bastante, né, o que eu chamo de economia contemporânea. Tá? É muito diferente o esquema do século XIX e do século XX. Por quê, pessoal? Porque, primeiro, a competição, a globalização vai aumentando cada vez mais. Então, a gente vai exportando cada vez mais, a gente vai investindo no exterior cada vez mais, os países, as empresas de outros países também vêm competir no seu quintal, no seu próprio mercado. Então, né, vai havendo esse aumento só pela globalização. Né? E o que mais? Ao mesmo tempo, vão surgindo novas TICs, TIC, né? Tecnologias de informação e comunicações, que permitem uma série de coisas que antes era impossível. Tá? Então, vejam vocês que eu consigo agora controlar a produção à distância, utilizando tecnologia de comunicação e de informática. Então, eu consigo controlar o que uma fábrica minha possa estar fazendo lá no exterior. Tá certo? Outra coisa que também vai acontecendo com a globalização é que vão diminuindo cada vez mais as barreiras ao comércio. Né? Os países vão removendo pouco a pouco, vocês viram nas aulas que falamos da OMC e da Integração Regional de Comércio, que apesar daquela confusão lá, apesar daquele impasse, houve né, uma liberalização no comércio mundial. Então, o que acontece? A liberalização do comércio vai permitindo que haja mais investimento e mais comércio entre os países, e assim eu vou conseguindo me beneficiar e produzir em outros países. E aí que vão surgindo. Outra coisa também que eu estava esquecendo é que o conhecimento fica cada vez mais importante na produção dos vários setores, né?
conhecimento no sentido também de mudança, no sentido de inovação, ou seja, novas mudanças nos processos de produção e nos processos e nos produtos em si, né? Vão ficando cada vez mais intensivos, a inovação vai aumentando em todos os setores, não só nos produtos de alta tecnologia, como, sei lá, celulares, computadores, mas também nos produtos tradicionais, como produção de aço, produção de automóvel. O conhecimento vai sendo cada vez mais fazendo parte desses processos produtivos. Então, nesse sentido, olha o que acontece. Vai havendo aí algumas tendências novas que só se dão, né, paulatinamente a partir dos anos 70, mas principalmente de 85 para frente, só é possível por conta dessas mudanças que eu acabei de mencionar. Coisas como fragmentação da produção. Ou seja, uma tarefa que antes era feita dentro daquela grande fábrica que eu mencionei para vocês, que precisava de economias de escala, agora algumas dessas funções são feitas fora da fábrica. Então, que é a chamada terceirização. Tá? Primeiro eu terceirizo algumas funções menos importantes, como limpeza, né? De repente eu começo a transferir e terceirizar também outras funções. E aí essas tarefas que eram feitas dentro da empresa vai começando a ser feito cada vez mais fora. Então os insumos que eu gostaria que fosse ali pertinho de mim, não precisa estar mais tão pertinho. Eu posso comprar um insumo na China e eles me entregarem rápido, e utilizar na produção já semana que vem, ou talvez nessa semana, tá? Por conta disso, da globalização, a logística melhora, as tecnologias de informação melhora, eu consigo fazer essa ordem, né, de compra de insumos muito rápida. E as ordens de venda também são feitas de maneira instantânea, né, através do computador. Então, tudo fica muito mais rápido e isso permite a fragmentação das tarefas. Então, aquelas tarefinhas todas que eram feitas dentro da fábrica, agora elas conseguem ser, algumas delas, feitas fora da fábrica principal também, né? E sendo, inclusive, controladas pelas TICs. Outra característica que eu já vou falar daqui a pouco, vai ficar bem claro para vocês também, é a ideia da dispersão geográfica. Atividades produzidas vão começando cada vez mais sendo feitas dispersas ao longo do globo. Se antes era tudo ali junto e misturado dentro da fábrica, agora eu posso, veja vocês, uma fábrica de computador, eu posso trazer várias partes daquele computador que são produzidas em outros países. Então, por exemplo, um computador a tela dele é produzida em Taiwan, o hard drive é produzido na Indonésia, o chip é produzido na Coreia do Sul, a China produz a parte sei lá, do plástico do computador, ou mesmo alguns outros componentes, e ele, ou melhor, ele é todo os plásticos componentes vêm de um outro país, por exemplo, sei lá, o Vietnã, e ele pode ser montado na China, né, todas essas partes, e enviados de volta para a empresa, para a matriz da empresa, que pode ser talvez nos Estados Unidos, né? E aí é o máximo da dispersão geográfica nesse sentido, né? Então, as várias tarefas agora elas podem ser feitas e controladas ao longo pelas TICs, tecnologias de informação e comunicação, né, numa estrutura bem descentralizada. E aí uma empresa matriz, uma empresa que antes fazia tudo ali junto, como eu disse, em casa, pode criar um grande esquema de contratação, né, de várias empresas ao longo do mundo para fazer essas várias tarefas e juntar no seu produto, né? E aí a matriz da empresa, por outro lado, vai manter ainda algumas funções dentro de casa. Então, por exemplo, pesquisa e desenvolvimento, né, ou seja, mudanças do computador, né, inovações, ainda são feitas dentro da matriz, embora algumas delas possam ser também terceirizadas ou dispersas geograficamente, né? Ou o meu centro de P&D pode ser em outra parte do mundo, tá? Mas tipicamente P&D é feito na matriz da rede, né, da cadeia global de valor. Desenvolvimento de marca, vendas, aí você vai ter coisas locais, né?
a própria multinacional vai fazer vendas, uma equipe de vendas em cada país, né? E o marketing também, local e internacional. Então, nesse sentido, o que é uma cadeia global de valor? Na verdade, definir aqui um pouco a definição de Porter, Michael Porter, aí no trabalho dele de estratégias globais, ele define como a cadeia global de valor inclui um conjunto de agentes econômicos, todos ligados entre si, né, mais de uma empresa. Então, não é só uma empresa que faz tudo junto ali naquela fábrica, né, antiga, mas sim, ela é a coordenadora de uma série de funções que várias empresas executam e que contratam vários trabalhadores, né, de maneira até espalhada pelo mundo, que realizam determinadas atividades, tangíveis e intangíveis. O interessante é que agora a gente fala em atividades, não fala mais agora no produto, e sim várias tarefas ou atividades que compõem a produção daquele produto, as inúmeras atividades. E essas atividades podem ser feitas em vários lugares do mundo, né, coordenadas por essa empresa transnacional. Por quê? Para agregar valor a um produto em sua elaboração, desde a concepção, né, desde as primeiras etapas de pesquisa e desenvolvimento, até o uso final, né, e distribuição, logística e vendas. Então, é uma coisa mais complexa, tá? O que era feito tudo dentro de uma empresa, agora é feito de maneira dispersa e fragmentada, tá? Então, em escala global, tá? Então, essa ideia é a definição de cadeia global de valor. A cadeia global de valor, ela vai ter algumas características que sempre que aparecem, tá? E notem que também só são a diferença desse conceito para o conceito da empresa multinacional e para a rede de produção. Essa aqui é uma evolução, né? Uma empresa transnacional, mas que também tem né, é uma rede regional, mas que tem algumas mudanças em relação à empresa transnacional dos anos 50 ou da rede regional de produção dos anos 70. Primeira delas é a questão da fragmentação. Você tem uma divisão enorme das atividades, sendo que a maior parte das atividades são realizadas por várias firmas, não mais dentro da multinacional como era, mas executadas por várias empresas. E essas tarefas, né, agora número 2, estão dispersas, né, geograficamente pelo globo. Ou seja, essas atividades estão sendo executadas em vários países, né, por várias empresas e vários trabalhadores de vários países. Então, por isso que fala cadeia global, né, nesse sentido. E valor, porque ela está agregando valor, mas a gente já vou falar sobre isso. E a terceira característica também muito importante é que ela é coordenada pela empresa transnacional, pela empresa mais importante da cadeia global de valor. Essa cadeia, essa empresa, ela vai integrar todas as atividades que a gente mencionou que estão dispersas, né, e vai coordenar essa rede. Então, ela não perde o controle, muito pelo contrário, ela mantém o controle que antes ela tinha isso dentro de uma premissa geográfica, física, e agora ela tem espalhada pelo mundo e controlada através das TICs. Então, a empresa transnacional de automóvel sabe muito bem quanto que cada matriz está gastando, quanto que elas estão produzindo, vendendo, né, e está controlando ao tempo todo esses dados, né, e ela coordena essa grande cadeia e ligação de milhares de atividades, tá certo? E note que isso não é uma tarefa trivial, não é uma coisa fácil, né? Imagina você controlar o que, sei lá, 57 filiais no mundo estão fazendo, né? Então você precisa dessas cadeias e de né, uma rede de gestão muito bem feita, muito apurada, né? Porque é muito mais complexa você, vamos dizer assim, acompanhar todas as tarefas que antes eram feitas dentro da própria empresa numa premissa física, né? Ou seja, o presidente da multinacional antes ele atravessava a fábrica de um ponto a outro para saber o que estava acontecendo. Agora você teria que atravessar o globo ou então acompanhar através dos computadores, né, tudo que está acontecendo. E finalmente, por que fazer isso? Gente, para quê? Para que ficar
Por que não deixar tudo dentro da fábrica? Não é muito mais fácil de controlar? Agora fazer um negócio espalhado pelo mundo. Então, isso, como eu te mencionei, todas aquelas mudanças do século, né, de 1970 para cá, essas mudanças todas permitiram que a gente pudesse cada vez mais agregar valor ao seu produto, dividindo as atividades desse jeito, né? Fragmentando, dispersando, coordenando e integrando do ponto de vista de gestão, tá? Eu sei que é mais complexo, não tenha dúvida, mas você consegue aumentar cada vez mais o valor agregado do produto final se você terceiriza ou fragmenta ou espalha, né, todas as tarefas ao longo do mundo, tá certo? É possível agregar mais valor pela empresa coordenadora da, da cadeia global de valor, tá? Então, lembrando, essas são as 4 características de uma cadeia global de valor: fragmentada, dispersa, né, coordenada pela empresa principal da rede, né, todas ligadas de um modo que, integradas de um modo que agrega, maximiza o valor agregado, tá certo? Então, aqui dá um exemplo, tá, eu sei que não dá para ver muito bem o que está escrito aqui nas, nas, ah, nos quadradinhos, mas é a empresa, aqui em cima, em 1985, tá? A mesma empresa antiga sei lá, 1950, onde você tem as primeiras etapas de produção, desde pesquisa e desenvolvimento aqui, né, até as compras, né, até a produção, até a venda e o pós-venda. Daí o que vai acontecendo é que tudo isso aqui era feito dentro da própria empresa, como eu falei já várias vezes. Aí essas tarefas vão sendo fragmentadas, divididinhas, né? E olha o que vai acontecendo, vai sendo dispersa ao longo do globo, né? Isso aqui é o desenho de um mundo, ou seja, várias dessas etapas aqui são feitas em vários lugares diferentes. Então, né, a fragmentação e a dispersão são muito importantes para entender a ideia de cadeia global de valor. Tá certo? Então, aqui eu repito um pouco, ah, e repito um pouco aí os principais pontos da cadeia global de valor. Tá? Principalmente, o que eu queria ressaltar agora é que uma boa parte desse valor agregado, gente, que eu digo para vocês que a gente consegue, comparado a uma situação de empresa totalmente fechada dentro de si, como essa aqui, né, que aqui ela tinha economia interna de escala. Na situação nova, fragmentada e dispersa, a gente vai obter economias externas de escala, tá certo? Você externalizando, fragmentando, dividindo e mandando para o mundo inteiro essas tarefas, essas atividades, você consegue obter lucros maiores do que se tivesse tudo junto dentro da empresa, o que é a própria definição de economia externa de escala, tá bom? Então, fragmentar atividades, fragmentar processos produtivos. No limite, você, inclusive, fragmenta tarefas. Tá? Tarefas, você pode... Por exemplo, se eu tenho aí uma coisa que eu produzo, sei lá, uma parte do computador aí, um hard drive, algumas dessas tarefas eu faço fora, outras eu faço dentro. Então, a própria ligação entre as tarefas para executar e criar aquele hard drive são feitas de maneira bem divididas. Tá? Então, a gente começa a falar em comércio. Olha só, no limite, a gente fala não só de comércio de produtos, mas de comércio de tarefas. Tá? Na verdade, eu não exporto, um país não exporta para o outro o produto final, mas exporta aquela tarefa, tá? Que o outro país, outra empresa em outro país vai terminar de executar. Então, a fragmentação ela é tão, né, grande que pode chegar nesse limite de você estar dividindo até chegando nas tarefas. A dispersão geográfica, já falamos, né? Dimensão internacional muito importante. A coordenação da cadeia global de valor é sempre feita por uma empresa principal, né? E que integra todas essas milhões de tarefas e de atividades. E a terceirização de várias tarefas, atividades para outras empresas, gerando supostamente maior valor agregado. Eu digo supostamente, mas na verdade, com certeza, não é só supostamente, não, uma vez que as empresas
transnacionais dos principais países do mundo têm engajado cada vez mais no modelo de cadeia global de valor, tá? E o interessante é que essa terceirização extrema aqui, né, que faz parte do processo de cadeia global de valor, ela dá, como é que vou dizer, permite algumas possibilidades de que algumas empresas, outras empresas novas, façam parte dessa cadeia global e ganhem dinheiro e gerem valor agregado para a sua empresa e para o seu país, que de outro modo eles não conseguiriam. Então, por exemplo, você vê empresas do Vietnã se especializando em fazendo algumas tarefas dentro de uma cadeia produtiva, cadeia global de roupas, né? Eles se especializam em fazer, sei lá, linha ou manga de uma camisa ou coloração das tintas, e assim elas conseguem se ligar a uma cadeia global de valor de uma empresa maior de roupas, por exemplo, a Gap, né, que atua nos Estados Unidos, que é uma empresa americana, atua nos Estados Unidos, em vários lugares do mundo, e tem aí essas empresas vietnamitas participando da cadeia global de valor da Gap. Tá? Então, percebam que isso aí também você tem agora empresas, muitas empresas participando de uma cadeia global de valor. E essas muitas empresas podem ser de países em desenvolvimento também, que podem usar isso como estratégia de crescimento. Mas no final eu vou falar sobre isso. Muito bem. Então, essas questões. Tá bom. Então, a cadeia global de valor, acho que já ficou bem claro as suas principais características. Agora, tem umas questões bastante importantes. Se eu falei que tem muitas tarefas fragmentadas e dispersas pelo globo, é importante responder essas duas questões aí. Como fragmentar e como dispersar? Ou seja, para quem vai executar para você essa tarefa? Tá certo? E dispersar para onde? Será que eu faço aqui mesmo em casa, ou eu mando para Taiwan, ou eu mando para o Brasil? Então, aí essa discussão a empresa tem que fazer e tem que pensar, né, tentando conseguir o maior possível de maximizar o valor agregado, tá certo? E aí, dentro junto com essas duas questões, aparecem outras questões, que é a questão de como governar esse esquema de milhares, milhões, talvez exagerando, de relações entre empresas, não é? Eu preciso de uma coordenação muito forte e uma ligação em rede com outras empresas. E aí, essas empresas, eu preciso ter uma série de coisas que não apareciam antes quando você era uma empresa só, tudo dentro de casa. Coisas como confiança, né, reputação, dependência mútua, é importante, são conceitos importantes que aparecem agora nessa ligação da empresa principal, ou empresa matriz, ou empresa transnacional, que você queira, com essas várias empresas que estão aí fazendo essas várias atividades para você. Eu vou ter que controlar, né, para ver o que essas empresas estão fazendo, mas não tem que ter umas questões de confiança, porque é fundamental aqui, né? Se você está ganhando valor agregado, por um lado, por outro lado, se você quebra a confiança, por algum motivo, quebra a produção, quebra a cadeia, e aí você tem que procurar um outro fornecedor. Então, a questão aí da governança dessa ligação, milhares de ligações que a empresa transnacional tem com essas empresas que produzem as etapas, as atividades do seu produto, é extremamente importante. E aí, finalmente, olha o que escrevi por último aí nesse slide, como um país e as empresas deste país podem se inserir nas cadeias globais de valor. Isso também é importante para os países, no sentido de que pode ser a nova ideia de estratégia de desenvolvimento. Se antes os países podiam crescer via ISI ou IOE, agora talvez eu possa crescer inserindo nas cadeias globais de valor. Tá? Uma empresa pode ser uma empresa das terceirizadas da cadeia global de valor da Gap. Tá? Ou, se você acha isso pouco, uma empresa nacional como a Gerdau pode criar uma cadeia global de valor dela, porque ela produz aço nos Estados Unidos, né? E ela pode pensar em fazer um esquema desse de cadeia global para os fornecedores de insumos dela, das atividades, e do mesmo jeito que a gente pensa para os outros setores,
né, para os vários setores, a empresa Gerdau também pode pensar em fazer uma grande cadeia global de valor. Tá certo? Então, o que eu quero dizer para vocês, com relação à estratégia de desenvolvimento, que eu vou voltar também aqui no final dessa discussão de hoje, é a questão de que o desenvolvimento, a cadeia global de valor, né, que foi o assunto da aula passada, crescimento econômico e comércio, ele aparece aqui de novo, tá? Ou seja, eu posso crescer se eu me inserir na cadeia global de valor. E tem dois jeitos de eu me inserir. Uma, como uma das milhares de empresas né, que participam de uma cadeia global, de uma empresa importante, né, que é a empresa matriz da cadeia, ou então as próprias empresas, né, depois que atingem um certo tamanho, podem fazer a sua gestão nesse modelo, no modelo de cadeia global de valor. Então, tipicamente, né, grandes empresas é que são as principais ou coordenadoras de uma cadeia global de valor. Mas nada impede que uma empresa pequena possa crescer, né, depois, fazendo parte de uma cadeia global, que crescer e depois montar a sua própria cadeia global de valor, tá? Nós vou voltar a esse assunto daqui a pouco, tá certo? Mas, enfim, alguns pontos importantes para entender uma cadeia global, quando você quiser entender uma cadeia bem detalhada, você tem que primeiro ver quais são os produtos que essa cadeia, que essa empresa faz e como são os insumos que ela compra. Ou seja, as ligações de insumo-produto ou input-output. Né? Tem que ser bastante identificado, até porque várias desses insumos e dessas etapas e essas ligações são fragmentadas e espalhadas pelo mundo, né? A sua cadeia global, que alcance que ela tem? Você vê, tem empresas brasileiras já que têm alcance geográfico global, né? Não todas são, algumas são local, outras são nacional, mas algumas global, como o exemplo da Gerdau que eu mencionei agora para vocês, né? Então, tipicamente, uma empresa dessas, ela é uma empresa líder, ou grande, que exerce a sua governança, e a governança vai ser, né, o controle e a coordenação de todas as atividades que acontecem dentro daquela cadeia, que, como vocês viram, são muitas, né? São muitas relações. Então, ela vai ter que fazer a governança dessas ligações e relações. Tá? E tem a questão do contexto também, contexto social, contexto social e contexto cultural e institucional. Por quê? Porque os países ainda existem regras, ainda existem leis, aliás, existe cada vez mais, né? E aí, tais relações sociais, institucionais dos países podem influenciar por um lado bom ou por um lado ruim a inserção ou a montagem de uma cadeia global de valor, né? Então, você pode ter aí legislação que impedem ou dificultam o investimento direto externo, ou dificultam o comércio de atividades, tá? Então, isso daí vai afastar alguns países e vai aproximar outros países da cadeia global, né? Então, países que têm uma legislação que dificulta, eles podem não ser procurados para fazerem parte das cadeias globais de valor. Bom, aqui, esse exemplo aqui, não vai dar para ver legal, as letras são muito ruinzinhas. Eu mandei o PDF para vocês, depois vocês dão uma olhada com calma. Um exemplo da cadeia global de valor do setor de eletroeletrônica. Aqui em cima está a listagem de todas as tarefas que são feitas, né, desde a concepção do produto até a produção, a venda e o pós-venda, tá? E aqui no vertical, aqui a gente tem quais são os produtos e serviços de cada setor, subsetor da cadeia de serviços eletrônicos, os atores, né, de cada uma dessas etapas. De fato, está meio um pouco difícil de ler, eu estou até com dificuldade de enxergar aqui. Essa aqui está um pouco mais claro, embora esteja em inglês, que é a cadeia global de valor do setor aeroespacial. Então, como que é a ideia? Aqui dá para ver um pouco melhor, vamos comentar um pouquinho sobre o setor espacial. O setor espacial
e principalmente aqui a venda, a produção de aviões, vamos dizer, aviões regionais, tá? Mas também a dos outros aviões maiores intercontinentais também passa por isso daí. Aí cada empresa dessa, por exemplo, a Embraer, vai ter a sua cadeia global de valor. E aí vai ter essas etapas que estão com essas 5 cores diferentes: a etapa do desenho dos produtos, a etapa da produção dos componentes, a etapa da submontagem e a etapa da montagem final, e depois os serviços de pós-venda, de pós-produção. Né? Por que divide a montagem em duas fases? É porque a montagem de um avião é muito complexa, né? Então essa parte do meio aí, submontagem, você monta a estrutura e os subsistemas, né? A aviônica e a propulsão, que são os foguetes, né, o motor, o jato do avião. E aí, na fase seguinte, da montagem final, você faz a montagem né, também de algumas dessas fases, repete, e, enfim, em 2 fases. Mas antes dessa fase de montagem interna aqui do meio, você tem aí a produção dos componentes e o desenho de cada um desses componentes também. E aí, com o avião montado aqui, você vende e vai ter essas tarefas aí, de uma vez vendido o avião, tem essas outras tarefas de manutenção, reparo, né? E suporte do consumidor e suporte técnico para quem comprou os aviões. Então, veja quantas tarefas, e todas essas tarefas que antes eram feitas, no caso, tudo dentro da Embraer, em São José dos Campos, agora você tem essas etapas aí sendo feitas no mundo inteiro. Né? Eu não conheço mais muitos detalhes, mas eu sei que muitas dessas etapas aqui são feitas por empresas americanas que fornecem os componentes aqui, ó, os componentes de aviônica, da estrutura do avião e até do jato, né, do motor do avião, são feitas nos Estados Unidos, são entregues os módulos, tá? E que, por sua vez, vão ser feitos aí por mais de uma empresa, cada uma dessas tarefas, né, e são divididas numa rede, uma cadeia global bastante complexa. E o detalhe também é que essa montagem, submontagem, não é feita só em São José dos Campos. Aliás, a empresa, a empresa de São José aí, como é que chama? Agora deu branco aí, que eu estava falando da Embraer. Desculpe, gente, deu um branco aí. A Embraer faz essas etapas aí de maneira espalhada pelo mundo também, porque os aviões não são todos montados em São José. Tem uma fábrica na Europa, tinha uma fábrica na China, tinha uma fábrica nos Estados Unidos, e ela montava de acordo com os mercados locais. Então, dá para vocês verem aí, né, como a complexidade da cadeia global de valor dá isso de uma empresa importante do setor, uma dos grandes concorrentes, que é a Embraer. Aí, quando você fala na Bombardier, ela vai ter uma cadeia similar, parecida com essa. Ou outra, a Saab, sueca, ou a empresa chinesa, que eu sempre esqueço o nome, cada uma vai ter uma cadeia dessa. Esses fornecedores, tipicamente, são de outras empresas, estão em outros lugares do mundo, mas pode alguns deles até serem os mesmos fornecedores, tá? Para as várias cadeias globais dos concorrentes. Então, é como se eu tivesse aí umas 3, 4, 5 cadeias globais do setor espacial concorrendo entre si, tá? E agora imagina o setor automotivo, o setor de computadores, de celular, a mesma coisa. Cada um tem a sua cadeia global funcionando nesse esquema, né? Com atividades fragmentadas, dispersas, porém coordenadas pela empresa multimatriz aí, empresa principal, né? E cada uma delas gerando cada vez mais valor agregado. Tudo muito bem. Tem alguns números aqui sobre as exportações, números antigos já, sobre as exportações do setor espacial, e aí o Brasil aparece aqui como sendo um dos números importantes
né, das exportações importantes de avião do mundo, né? Bom, agora aí falta ainda mais uns 2 ou 3 tópicos para mencionar para vocês. É, a ideia de comércio internacional em valor agregado é importante, gente, cada vez mais você pensar. A gente viu alguns bancos de dados, principalmente lá no começo do curso, nós vimos as exportações através do sistema nacional aí, né, e também do sistema internacional lá da Comtrade, da UNCTAD. Muito bem, aqueles dados são comércio de produtos finais. Só que cada vez mais, quando você pensa em divisão mais fluxos de exportação de atividades. Por exemplo, essa exportação dessa parte verde aqui que vocês estão vendo é um fluxo de exportação. Vem esses subcomponentes, né, eles vêm exportados, são produzidos num outro país, por exemplo, que mencionei para vocês, Estados Unidos, e são exportados para o Brasil. E aqui eles são, né, passam por essas outras etapas. Então, você está tendo exportação não só de produto final, mas também de tarefas. Então, a gente precisa tomar cuidado para medir, agora nas exportações, não mais a exportação do produto final, mas sim do valor agregado. Por quê? Porque em cada etapa dessa, você vai agregando valor. E se você somar as duas exportações, você pode ter dupla contagem. Vejam vocês aqui um exemplo, onde você tem uma cadeia de 4 estágios. 1, 2, 3 e 4. Tá? Aqui, ele é feito uma etapa, que é a extração da matéria-prima, é feita no país A. Agrega 2 milhões, vai. Aqui depois, no processamento, ele agrega 24, 26 no total. Só que desses 26, 2 fazem parte daqui. Então, na verdade, o que a gente tem que tomar cuidado é para não somar 2 vezes e somar 26, né? Você tem que, ele agrega 24 no país B e agrega 2 no país A. E não a soma dos dois, não é que agrega 26 nos dois, não, agrega somente 24 aqui, porque eu tenho que descontar os 2 da etapa inicial. E aí, na hora da fabricação, quando eu vou fabricar, eu tenho que pegar os componentes que foram produzidos na parte etapa A e B e descontar, tá certo? Por quê? Porque eu só estou agregando o valor aqui, no caso, 46. 24 foi agregado nessa etapa e 2 foram agregados na primeira fase, tá certo? E aí, finalmente, a demanda final eu vendo o produto que tem o valor de 72. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês, na verdade, é que no mundo antigo, todo mundo produzia dentro de casa, numa boa, ou tinha aqueles esquemas de investimento direto externo. Tá bom? Minha fábrica é lá no exterior. Agora, não tinha essa questão de comércio internacional de etapas. Eu não produzia um pedaço do meu avião nos Estados Unidos, outro pedaço na Europa, juntava os dois no Brasil e exportava o avião final. Tá certo? Não existia isso. Agora, como existe, a gente tem que tomar cuidado para não ter dupla contagem. Então, agora você tem comércio de atividades, né? Comércio internacional em etapas ou em atividades. Por isso, nesse sentido, você tem que tomar cuidado para não ter dupla contagem. Quer ver o exemplo clássico disso? Isso aqui, ó, o iPhone. O iPhone, o que acontece? Ele é montado na China. Beleza. Aí ele é produzido e exportado o produto final para os Estados Unidos. Aí a empresa que a Apple que criou o iPhone pega aqui e vende lá, vende no mundo, sei lá, vende no mundo inteiro. Essa etapa aqui tem um valor de 6, de 94. Vamos supor, 94 bilhões. Só que olha só o que acontece. Olha o que acontece. A China, para montar e exportar o iPhone que vale 94, ela pega um insumo na Coreia, um insumo na Alemanha, um insumo na França, outro no Japão, outro no resto do mundo, e no próprio Estados Unidos ela pega insumos 24. Tudo isso em bilhões, tá, gente?
Agora, se você somar isso daqui, e você vai falar, mas ela vendeu por 94. Mas para vender por 94, ela gastou esses 24 de insumos aqui, né? Gastou isso. Então, o que acontece é que no final, na verdade, não é 94, não, desculpe, 194. Eu não enxerguei o 1 aqui. 194. Então, o que ela faz? Ela gasta 24 aqui, 80 aqui, né? 16, 3, 07, 62, monta o iPhone e manda para cá por 194. Para não ter dupla contagem, o que acontece é que o valor agregado do iPhone é só no 6,54. Como que eu cheguei nesse valor, 6,54 bilhões? Eu descontei do valor final do produto, eu descontei tudo que ela contratou de insumos de outras etapas. Então, você pode pensar, a China está bombando de exportar iPhone, né? 194 bilhões. Só que o que ela agrega valor mesmo é só 6,5, porque todas as outras etapas são produzidas, outras tarefas e atividades são produzidas em outros locais do mundo. Tá? Então, é por isso que eu menciono para vocês que precisa tomar cuidado agora no comércio internacional mais recente, né? Pensar em valor agregado. Inclusive, já percebendo isso, já estão surgindo duas coisas. Primeiro, a criação de um grande banco de dados chamado WIOD, ou WIOD, que é o banco de dados de insumo produto mundial, que mostra, né, as tabelas insumo-produtos na produção dos vários produtos no mundo. E com isso, você cria, ao longo dos anos, bancos de dados, né, não mais agora de exportação de produto final, mas de tarefas. Então, vai ser o que a gente chama, esse banco de dados chamado de TIVA, é o Trading Value Added Database, ou banco de dados de comércio em valor agregado. Então, você vai ter não mais só esses valores agregados aqui, mas, desculpe, esse valor final, mas você vai ter o quanto é agregado em cada etapa no TIVA. Então, o TIVA vai ser um banco de dados bem diferente daqueles bancos de dados que nós estamos acostumados a ver, né, do tipo Comtrade e do tipo do nosso lá brasileiro, tá bom? Os dados vão mostrar o valor comércio em valor agregado, até porque cada vez mais, né, as atividades estão fragmentadas e dispersas desse modo que eu mencionei na aula de hoje, tá bom? Então, tem alguns dados aí. Eu só vou mostrar para vocês a China aqui, o Brasil também está por aqui em algum lugar, lá embaixo. A China, ela exporta isso que está em pretinho, mas desse que ela exporta em pretinho, que são as exportações brutas, entre aspas, em valor agregado é só isso aqui, ó, é bem menos, tá certo? E no caso do Brasil é mais ou menos a mesma coisa. Por quê? Porque aí entra uma outra coisa, a questão, né? E aí deixa eu, isso que eu já mencionei, né? Comércio internacional de tarefas cada vez mais, entra uma questão de você participar ou não das cadeias globais, tá? Onde aqui, o que acontece é que alguns países têm aderido bastante à ideia de cadeias globais e outros nem tanto. Os outros países, os países que não têm aderido à ideia da cadeia global de valor, o comércio total e o comércio de valor agregado parece são mais ou menos o mesmo. Por quê? Justamente porque esses países não fazem, as empresas desses países quase não fazem parte das cadeias globais de valor, né? Então, quais são os principais países que a gente tem visto participar cada vez mais das cadeias globais de valor? Então, aí você tem uma lista de países, né, que eu mencionei aqui em termos, como eu vou dizer, talvez não esteja totalmente atualizada, mas Estados Unidos, Canadá, menos México, Índia, União Europeia e os seus vários países, alguns dos países do leste europeu que entraram na União Europeia, Japão, vários países do leste asiático, né? Inclusive alguns países que entraram mais recentes nas cadeias, como Malásia, Tailândia e Vietnã, além da própria China, né? Então, o México tem entrado, sim, nas cadeias,
dado a integração cada vez maior com as economias do Canadá e do México, dos Estados Unidos, através do NAFTA. Então, esses países têm participado das cadeias globais. Cadeias globais de quais empresas? Das principais transnacionais nos vários setores que a gente conhece. Então, sei lá, o setor automotivo, você tem as cadeias globais de empresas americanas, empresas europeias, empresas japonesas, empresas coreanas, empresas chinesas, que são empresas líderes de cada cadeia global e que vão ter vários fornecedores ou de, né, atividades de vários países. Tá? A cadeia de empresas de roupas, por exemplo, que eu mencionei, a Gap, uma grande empresa, ela tem empresas do Vietnã e da Tailândia participando da cadeia global dela. E já países que adotaram menos a ideia de cadeia global de valor são países até que têm um pouco mais economias um pouco mais fechadas, como vários países da América Latina, nós aí, Brasil e Argentina, até certo ponto, e certamente bastante a Venezuela, e vários países da África, Oriente Médio e Ásia, tá? De outras regiões desses continentes que não essas que já estão listadas aqui em cima. Então, esses empresas aí têm adotado menos a ideia das cadeias globais de valor. E para finalizar essa discussão, eu quero mencionar um pouco para vocês duas coisas. A ideia da curva sorriso e do upgrading e a ideia da utilizar a inserção nas cadeias globais como forma de industrialização e, portanto, de estratégia de desenvolvimento econômico. Então, como se nos anos 50, 60, 70, até os 80, fim dos 80, lembra? Tinha aí os modelos ISI e IOE, né? A partir de então, esses modelos, bom, praticamente o que vai tendo é o IOE, os países pararam de fazer o ISI, e vai surgindo, à medida que as grandes multinacionais vão indo cada vez mais para o sistema de cadeias globais de valor, né, vai surgindo a seguinte ideia: a ideia de que empresas de vários países, inclusive de países em desenvolvimento, podem se inserir, né, fornecendo tarefas ou atividades dentro das várias cadeias globais. Tá? Então, a Gap é uma empresa americana que usa aí empresas da Tailândia e da Vietnã como fornecedoras ou trabalham na atividade de algumas dessas cadeias. Tá? E a mesma coisa o iPhone com as empresas chinesas, etc, etc. Então, existem dois modos de inserção. Né? Uma delas é você conseguir ser a empresa líder da cadeia global de valor, né? Que envolve uma série de coisas. Por exemplo, a Embraer tem a própria cadeia global de valor dela, é uma empresa líder. Ou então você ser uma empresa que fornece atividades ou tarefas dentro da cadeia global de valor de alguma outra empresa, tá? Que as empresas dos países em desenvolvimento têm feito, têm entrado em algumas dessas tarefas, não é? E aí tem conseguido com isso, né, ter aí uma participação enfim, de obter lucro através disso. Mas aí alguém vai falar, poxa, mas também é migalha, né? Eu vou lá fazer a manga da camisa da Gap, ou eu vou pintar as camisas da Gap. Pelo amor de Deus, né? Isso daí é muito pouco. Pode ser muito pouco, mas o que ocorre é que muitas vezes, e a história tem mostrado isso, algumas empresas têm conseguido se inserir com algumas atividades que geram menos valor agregado na cadeia global de valor como um todo, e depois feito uma atualização ou uma que a gente chama de upgrading na cadeia global de valor. E para isso eu precisaria explicar o que é o upgrading e o que é a curva sorriso. Tá? O upgrading é você passar, né, alguém que se torna hábil numa tarefa, eu consiga evoluir para outras tarefas e outros nichos econômicos mais rentáveis, tá certo? Conseguir mais valor agregado. E isso é possível ao longo do tempo se a empresa consegue investir em processos de aprendizado, né,
para que ela possa ir aprendendo a fazer tarefas de maior valor agregado ao longo do tempo. E que tarefas são essas? E aí é que entra a curva sorriso. A curva sorriso é uma curva que parece uma boca sorrindo, tá? Mas o que ela é? Ela está mostrando no eixo Y o valor agregado de cada tarefa, e aqui, nesse eixo X aqui, são as tarefas, né, ligadas na cadeia, no começo da cadeia e até o final da cadeia. Então, no começo a gente tem P&D, depois a gente passa para o desenho, depois a gente passa para a logística de compras, né, dos insumos, depois a gente passa para a produção, depois a gente passa para a logística de vendas, depois a gente passa para o marketing e, finalmente, para os serviços finais. Tá? Então, essa aqui é a cadeia de produção, onde essas atividades estão sendo feitas em vários lugares do mundo de maneira fragmentada, como a gente já viu. O ponto da curva sorriso é que ela fala o seguinte: isso aqui é o valor agregado de cada etapa. P&D tem alto valor agregado. Serviços tem alto valor agregado. Produção, aí você vai diminuindo. Design tem um pouco menos, mas ainda tem alto valor agregado. Logística de insumos tem menos valor agregado. A produção, hoje em dia, por incrível que pareça, né, quem diria, no modelo antigo, a produção era uma etapa mais importante, né? E era a que mais contratava pessoas, diga-se de passagem. Hoje, a produção do produto final, ela é a etapa que menos agrega valor. Aí você tem a logística de produto, já tem mais valor agregado que a própria produção, o marketing e vendas, mais valor agregado ainda, e os serviços pós-venda, pós-produção, mais valor agregado ainda. Então, as empresas daqueles países, né, que eu estava mencionando aqui antes, de você ter uma curva de aprendizado, começar em algumas tarefas de menor valor agregado e depois ir evoluindo, fazendo o upgrading, né, através do aprendizado. Produtores locais começam como compradores, eles fazem alguns, vão melhorando e adaptando os processos produtivos, e aí vão conseguindo evoluir na cadeia global de valor. Tá? Então, eu começo com tarefas de fornecimento de insumos ou de fazenda da produção e eu vou eventualmente evoluindo, né, para outras tarefas de maior valor agregado. Essa que é a ideia, né, do upgrading e da curva sorriso. Claro que logo de cara alguém deve estar perguntando, bom, quem que consegue fazer isso? É difícil, mas existem casos de empresas que conseguem, né? Inclusive, casos de empresas que conseguem criar, nesse sentido, dentro desse setor, né, sua própria cadeia global de valor, e aí ela fragmenta essas tarefas para outras empresas e ela só vai ficar com coisas como serviços e P&D. E, tipicamente, uma empresa como a Apple, o que a Apple faz hoje na sua sede na Califórnia, gente? Ela faz isso aqui, P&D e serviço de pós-venda, alguma coisa de marketing e talvez, obviamente, ela influencia no design. Todo o resto aqui de baixo, ela terceiriza faz tempo já. E aí, essa ideia de que a maior parte das empresas podem fazer isso, né? Algumas delas vão conseguir se inserir de uma maneira melhor ao longo do tempo com o aprendizado que pode surgir ao longo do tempo. Tá certo? Bom, é isso. Termino aqui essa discussão de cadeias globais de valor, agora, né, finalizando e concluindo, mencionando os seguintes pontos, que é a evolução, né, é o ponto final, o ponto que estamos da evolução da produção internacional, modelo de produção internacional. Né? Hoje é feito não mais dentro de uma multinacional que produzia dentro de casa, numa fábrica, e sim, ela é feita dessa maneira, com tarefas fragmentadas e dispersas globalmente, né? Num esquema de monte de fornecedores executando essas atividades para você, para a sua empresa principal, que faz a governança e o controle dessa rede, né? Ela mantém na empresa multinacional, na sede, essas tarefas que mais têm valor agregado e terceiriza as outras de modo a maximizar o valor agregado total, tá certo? E aí você tem competições
globais de cadeias globais de valor. Então, a cadeia de global de valor, essa aqui que você está vendo, é a cadeia da Embraer. A Bombardier vai ter outra, igual a essa. A Saab vai ter outra, a chinesa vai ter outra, e elas vão estar competindo entre si. E quem vai executar cada uma dessas tarefas vão ser um miríade de empresas, né, enorme, de empresas que vão, enfim, ser controladas pela essa empresa líder de cada uma das cadeias globais. E aí o ponto final da discussão era a ideia de que é possível para empresas, principalmente de países em desenvolvimento, se inserir como estratégia de desenvolvimento econômico, se inserir nas cadeias globais de valor e investir ao longo do tempo na ideia que é possível, com o aprendizado, fazer o upgrade, né, e mudar para etapas de maior valor agregado ao longo do tempo. Cadê? Ao longo do tempo, que são essas, e, no limite, conseguir, inclusive, montar sua própria cadeia global de valor e ser uma empresa líder de uma cadeia global de valor. Tá? Bom, eu passo para vocês aí como exercício para darem uma pensada. Esses dois exercícios aqui, pelo avançado da hora, eu não vou poder comentar muito, mas, enfim, tudo que eu já falei aqui, a gente consegue responder essas duas questões aí, tá? Como a inserção de empresas nas cadeias globais pode ser uma nova forma de industrialização nos países emergentes em desenvolvimento, né? Através disso, né, da inserção nas cadeias, primeiro com etapas de menor valor agregado e depois fazer o upgrade para etapas de maior valor agregado e, no limite, conseguir montar a sua própria cadeia global de valor. E a curva sorriso mostra, ao longo da cadeia, né, quais são as etapas de maior valor agregado, né, e ela tem a ver com as CGVs, porque ela mostra aí como que uma cadeia maximiza o valor agregado, né, que existe em cada uma das etapas e as várias empresas executando sob a coordenação de uma empresa matriz líder, né, ou empresa transnacional líder aí da cadeia. E aí eu passo como atividade para vocês esse último slide aqui, tá? Explique como se dá um novo contexto no qual surgem as cadeias globais de valor. Esse novo contexto é essa historinha que eu contei, que vem ali do contexto antigo, onde eu maximizava economias de escala, produzindo tudo junto, tudo dentro de um lugar só, e que aos poucos, dado a todas as mudanças, né, da globalização e da reestruturação produtiva, foi possível agora eu fragmentar, dispersar globalmente e coordenar uma cadeia global, né, através de uma empresa líder, né, que assim maximiza o valor agregado, certo? Em que sentido as estratégias de desenvolvimento econômico agora, no século XXI, são diferentes das estratégias anteriores? Pois é, né? O ISI e o IOE são de um tempo em que a gente maximizava economias de escala interna. Agora a gente está maximizando economia externa de escala, né? No século XXI. Você tem aí a possibilidade de dispersar todas essas tarefas aqui. Uma questão que eu coloco para vocês pensarem é a pandemia mostrou um pouco que pode haver um problema inerente a esse sistema de cadeias globais de valor, porque o mundo fica muito mais interdependente, não só através do comércio de produtos, né, todo mundo exporta para o mundo inteiro, mas todo mundo exporta tarefas e atividades para o mundo inteiro. E o mundo quase parou, né? Você teve aí essa pandemia, fez com que fechasse o comércio internacional por um tempo, e o PIB global foi de joelhos, talvez até mais do que iria se isso acontecesse nos anos 70, porque agora o mundo está muito mais interconectado, não só pelos fluxos de comércio de produtos tradicionais, mas pelos fluxos de comércio nessas atividades que eu mencionei para vocês. Tá? Então isso explica um pouquinho aí por que a queda foi tão forte na economia global aí por conta da pandemia. Beleza? Mas dei uma pensada aí na atividade 10 e eu encerro, então, essa discussão de hoje. Espero que vocês tenham gostado.